Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Desejo um ótimo dia a você, a sua casa, a sua família, né? Estamos felizes com Deus porque nós estamos aqui, né? Para a honra e a glória do Senhor, porque o Senhor nos sustentou. Até aqui, o Senhor nos ajudou e cuidou de cada um de nós, porque Deus, Ele é um Pai que cuida e que zela dos seus filhos, amém? Mais um dia, mais uma manhã, para a honra e a glória de Deus. Confie, acredite, entregue tudo na mão do Senhor. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará por você. Confie que Deus já entrou nessa situação. Acredite que Deus está no controle e tudo irá bem, amém? Irmãos, Deus é tão tremendo em seu trabalhar, não é verdade? Que é tão lindo o trabalhar de Deus, que Deus, enquanto, né, o inimigo tenta nos derrubar, tenta nos destruir, tenta acabar, né, com a nossa casa, Deus, Ele está preparando um cenário para te honrar, para te abençoar. E Deus, Ele conhece você e Ele sabe dos seus pensamentos, que são de paz. E Ele conhece quem anda em trevas. Deus, Ele é luz e Ele mora na luz. E Ele sabe e conhece quem anda em trevas. E enquanto o teu inimigo procura te derrubar, te destruir, acabar com você, Deus, Ele está preparando o teu cenário para te honrar. A Bíblia diz no livro de Esther, capítulo 6, e o versículo 3, diz assim: então disse o rei: que honras e distinções deram a Mardoqueu, né? Como estiver aí na sua Bíblia, né? Por isso, nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. E perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio interior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoquai na forca que ele mesmo tinha preparado. Bem, irmãos, eu vou ficar até aqui, né? A Bíblia diz que Amã, ele estava ali preparando uma forca para Mardoqueu. Mardoqueu, ele estava na porta do palácio e Amã, ele estava dentro do palácio, mas ele se importava, né, com a vida de Mardoqueu, que estava ainda fora do palácio, estava na porta, né? Fique na porta, fique na posição que Deus quer que você esteja. Não dê brecha para o inimigo. Fique na porta. E aonde Mardoqueu estava. Porque Deus, Ele vai estar preparando honra para você. Mas Ele quer que você fique na porta, vigiando. Fique na posição para receber. E a Bíblia diz que Amã, né, estava ali se incomodando com Mardoqueu, que estava ali na porta. Tem pessoas que têm até mais do que você, mas se porta com você, que está ali. Tem pessoas que se importam com sua vida, não pelo que você tem,
mas pelo que você é. Aquilo que dinheiro não compra. O amor, né? Quem sabe você é uma pessoa que se dá bem com as pessoas e acaba incomodando. Talvez você seja uma pessoa paciente, seja uma mulher de fé, né? Coisas que o dinheiro não compra. E Deus, ele tem se agradado de você. E isso o inimigo fica furioso. E a Bíblia diz que Amã, ele está preparando uma forca para Mardoquai. E enquanto ele ia, né, já com um decreto, porque o inimigo ele acha que ele faz decreto, mas quem dá a última palavra na minha vida e na sua vida é o Todo-Poderoso. E ele está vendo tudo, ele está contemplando tudo. E no lugar da sua vergonha, Deus, ele tem dupla honra. O inimigo, ele quer lhe envergonhar, ele quer lhe destruir. Mas Deus, ele tem vida para você. Fique calmo, fique em paz, porque Deus, ele lhe conhece por inteiro. E a Bíblia diz que Deus, ele tira o sono do rei. O rei tenta dormir e não consegue, porque Deus já estava preparando o cenário. Enquanto o inimigo estava ali, Amã, né, estava preparando um cenário de tristeza, né? Deus estava preparando o cenário para honrar Mardoqueu. E a Bíblia diz que Deus, ele tira o sono do rei. E o rei não consegue dormir e o rei pede que traga o livro de crônicas, né? Onde estava escrito. E lá estava escrito que Mardoqueu, né, tinha salvado a vida do rei, né? Estavam armando para tirar a vida do rei. E Mardoqueu viu e ele salvou a vida do rei, né? Ele foi lá e contou o que estava acontecendo. E o rei foi salvo, né? Através da vida de Mardoqueu. Mas ali Mardoqueu, o rei, né, não fez nada, né, para agradecer, né, o que Mardoqueu fez. Mas Deus foi lá, Deus, aquele que vê tudo e não esquece, né? Deus foi lá e tirou o sono dele. E ele pediu que trouxesse o livro, né? O livro das crônicas, né? Onde ficava tudo escrito, né? E o rei perguntou o que foi feito para honrar esse homem que me salvou a vida. E os servos dele disseram: nada foi feito. Então, quando o rei estava terminando de falar, entra Amã com decreto, né? Para tentar tirar a vida daquele que salvou a vida do rei. Então, ele estava indo, né, com aquele cenário de tristeza, para que o outro colhesse aquilo que ele não plantou. Ei, você não vai colher aquilo que você não plantou, aquilo que alguém quer que você colha, aquilo que você não plantou. A lei da semeadura é bem justa. Você só vai colher o que você plantou. O que é que você está plantando? Você está plantando paz, amor, vida? É o que você vai colher. Você não vai colher o que alguém quer que você colha. E a Bíblia diz que ele já estava indo, né, pedir autorização do rei para que assinasse aquele decreto.
Mas enquanto ele estava indo, Deus já tinha preparado honra para honrar Mardoqueu. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Enquanto o inimigo estiver procurando ver a tua derrota, a tua destruição, preocupado como vai acabar com você, Deus ele já preparou o cenário. Porque Deus é aquele que chega primeiro na minha vida e na sua vida. E a Bíblia diz que ele está lá e o rei diz, pergunta para, e ele entra, né? Ele entra no quarto do rei, no palácio, né? Para perguntar, para ter autorização, né? De fazer o que ele queria fazer, né? Mas a Bíblia diz que o rei usa a própria boca dele, pergunta a ele, né? A Amã, como é que o rei deve honrar aquele que o rei quer honrar. Ele pergunta para Amã, para aquele que estava querendo destruir, aquele que Deus já desejou, já ordenou honrar. Deus vai usar alguém para te honrar, para tirar você desse cenário de tristeza, aonde o inimigo quer que você esteja. E Deus vai te colocar em um cenário lindo, porque Deus já está preparando o cenário lindo. Deus ele está caprichando e ele vai honrar na presença daqueles que quer ver a tua derrota, aquele que quer acabar com você. Mas Deus já decretou te honrar. E a Bíblia diz que ele vai, né? Está ele lá, então o rei pergunta a ele, como eu devo honrar aquele que eu quero honrar? Mas a honra já era para Mardoqueu. E o próprio inimigo, porque ele pensou que era para ele, né? Ele pensou que a honra era para ele, e ele caprichou. Então ele disse, o homem que o rei deseja honrar, o rei deve dar a sua coroa, botar a coroa, né, nele, pegar as vestes do rei, vestir ele, né, e montar em seu cavalo, pegar um cavalo do rei, montar e sair pelas ruas gritando, é assim que o rei deseja honrar. É assim que o rei faz com aquele, né, que ele deseja honrar. E a Bíblia diz que o rei disse, pois, então, faça assim para Mardoqueu. Porque o rei lembrou que Mardoqueu não foi honrado. Deus ele está preparando o dia e a hora para te honrar. Já tem dia e hora marcada para isso acontecer. Creia. E ele teve o próprio, né, inimigo, né, teve que honrar a Mardoqueu, teve que vestir ele com as vestes do rei, teve que coroar ele e ainda teve que arrastar o cavalo com Mardoqueu e gritando, né? Porque é assim que Deus faz. Deus ele honra publicamente. Deus trabalha no oculto e honra publicamente. E Deus ele já está preparado o cenário para te honrar. Viu, mulher e homem de Deus? Deus ele manda te dizer que já está tudo preparado. Quem está preparando a tua vergonha vai ver você ser honrado, porque o rei já deu ordem. E Deus ele tira até sono, irmãos, do homem. Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Apenas confie, porque Deus ele já ordenou.
Amém? Fique na paz de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.